trabalho aqui, não sei se... Pense numa música que você gosta bastante. Uma música. E às vezes, com o tempo, outras bandas, não sei se já aconteceu isso com você, você gosta de uma música e depois de alguns anos, aparecem outras bandas que fazem versões daquela música que você gosta tanto. E a maioria das vezes as novas versões não são tão boas. O trabalho, quando a gente passa por um texto muito conhecido, é mais difícil. Veja, o texto que a gente conhece aqui, desde menino, Jesus e as crianças. É um trabalho difícil que o pregador tem de expor um texto que já é muito conhecido da cristandade. Por quê? Porque ele não precisa ficar inventando. E outra, por causa da sua própria atenção. Às vezes você está sentado aí, você olhou o texto e fala, já sei tudo. Então é um texto perigoso para mim e para vocês. Por isso vamos ter um pouco de receio, vamos dar um passo aqui atrás, respeito com o texto, cuidado com o nosso coração aqui, tá, gente? A palavra de Deus diz assim: o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Pois bem, como disse a vocês, um texto bastante conhecido. Eu não sei qual o desenho, qual a imagem que você traz à sua mente quando lê o texto, mas eu lembro de filmes, desenhinhos que a gente via quando era menino, às vezes até mesmo na escola dominical, alguns cultinhos quando a gente tinha aqui. Lembram que usava aquele flanelógrafo? Os mais antigos vão lembrar, quando a gente tinha aquelas... A Vilma está dando risada. Acho que foi com você mesmo que eu tive a aula, viu, Vilma? A gente coloca as figurinhas, Jesus, as crianças no seu colo, e vem os discípulos, aquela coisa toda. São coisas comuns à nossa mente, que logo a imagem é formada. Então, vamos tentar colocar um pouco mais de substância aqui nessa imagem de vocês, para ver se a gente consegue compreender qual o ensino aqui que Lucas quer nos passar. E a primeira coisa que você precisa perguntar ao texto é: por que isso está escrito aqui? Por que logo aqui? Se você é curioso, você já deu uma olhada e viu que esse mesmo relato está escrito em Mateus e Marcos. Se você for olhar nesses dois outros evangelhos, esse trechinho aqui, Jesus e as crianças, está escrito logo depois de Jesus falar sobre o divórcio. Lucas coloca ele num momento diferente, mas o propósito vai ser o mesmo. Lucas coloca o texto de Jesus com as crianças logo depois de contar a parábola do fariseu e do publicano. Quem esteve aqui na terça-feira já sabe, nós estudamos sobre isso e falamos a respeito da postura, quem era o fariseu e quem era o publicano, como eles eram vistos socialmente. O texto que nós lemos há pouco, no momento de dízimos, quando Jesus está falando ali do rico, a provocação está no que nós, como homens, olhamos, como nós olhamos as pessoas e como Deus olha as pessoas. Jesus está colocando a história das crianças, e Lucas coloca Jesus e as crianças depois do fariseu e do publicano, porque a imagem do fariseu era de alguém que tinha muito, fazia muito. Ele diz assim: Deus, obrigado. Está orando diante de Deus: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens,
ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo com este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho, tudo quanto ganho. É alguém que, diante de Deus, mostra currículo. Eu sou assim, Deus, eu te agradeço, porque eu sou bom. E aí Jesus conta a história, segue a história da parábola e diz que apareceu ali também um publicano, ali estava um publicano, que era gente corrupta, gente mal vista diante da sociedade. E este publicano batia no peito e dizia: Deus, eu não sou nada. E termina Jesus dizendo que os humilhados serão exaltados. Aqueles que são exaltados serão humilhados diante de Deus. E aí vem a história das crianças. Será que tem a ver? Claro que tem. E é isso que eu quero tentar ajudar a você aqui. Primeira coisa, olha o versículo 15. A história diz, Lucas registra dizendo que o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Essa é a primeira coisa que desmonta a minha visão do quadro. Porque eu sempre lembrei e vi o quadro só Jesus e as crianças, mas o texto diz que não era assim. O texto diz que o povo trazia crianças, e Lucas usa uma palavra aqui, criancinhas, para que Jesus tocasse nelas. Primeira coisa, então, é que nós não tínhamos apenas crianças pequenas, indo sozinhas a Cristo. A tendência e a probabilidade não é essa. A probabilidade é que os pais levavam as crianças para que aquele grande homem, importante homem, um mestre, abençoasse as crianças. Lembra que naquele tempo, naqueles dias, a questão de saúde para uma criança era muito mais crítica que para nós. Havia muitos filhos que morriam com menos de 1 ano de idade. Fosse pela própria maneira como o parto acontecia, como a saúde dela era, ou até mesmo pelos maus tratos. Outras viviam um pouco mais, mas por viverem trabalhando, eram jogadas nos trabalhos forçados, logo morriam. Então você, como pai, tem um filho nas suas mãos, você sabe que a probabilidade dele viver não é muito grande, você sabe que tem um mestre que cura as pessoas à medida em que ele toca. O que você faz? Você leva para ele. E a palavra que Lucas usa aqui para crianças, vai desde crianças de 6, 8 anos de idade, a crianças recém-nascidas. Começa o quadro, pelo menos para mim, o flanelógrafo começa a ter mais informações. Não é só Jesus com jovens, crianças de 10, 12 anos próximos dele. Não é só isso. São pessoas, adultos, indo atrás daquele mestre, para que ele abençoasse seus pequenos bebês, crianças de 5, 4, 3, todos correndo ali, naquela bagunça gostosa, diante de Jesus e dos discípulos, que na verdade acabam sendo protagonistas para o mal. Veja só, ao verem isso, continua o versículo 15, ao verem isso, verem o quê? Que pessoas estavam trazendo crianças a Cristo, os discípulos repreendiam aqueles que tinham trazido, está vendo? Repreendiam as pessoas, não repreendiam as crianças. Eu sempre vi repreensão às crianças, mas o texto diz, Lucas diz, que a repreensão era para as pessoas, os pais. Peraí. Por quê? Por que será que os discípulos estavam repreendendo as pessoas? Jesus está a caminho de Jerusalém, talvez algum mais isento, fala, eles estavam preocupados em chegar logo no objetivo de Cristo, não queriam que ninguém atrapalhasse, mas muito provavelmente não é esse o problema. E começa a conexão entre esse texto, essa história, e aquilo que está no entorno aqui. Você precisa perguntar, Samir, como as crianças eram vistas naquele tempo? Aí você começa a ganhar corpo no seu entendimento do texto. As crianças não tinham valor, meus irmãos.
As crianças não tinham, principalmente na cultura romana e grega, elas não tinham valor em si mesmas. O que ela pode me acrescentar? O que uma criança tem para me acrescentar de sabedoria, de riqueza, de lucro? Veja que é uma sociedade guiada por essas coisas. A nossa não é muito diferente. Não tem benefício nenhum. E os discípulos se levantam para impedir. Não vem atrapalhar agora, não vem atrapalhar agora. Repara no que acontece mais para frente. Olha só, mesmo capítulo, versículo 38. Jesus está caminhando e aparece um cego. O cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 39. Os que iam adiante o repreendiam. Olha só, um cego. O que ele pode acrescentar? Está atrapalhando a gente. Sai para lá. Repreendiam o cego. Se você lembrar, Jesus está, no capítulo 7 de Lucas mesmo, Jesus entra na casa de um homem chamado Simão, um fariseu. Entra uma mulher e derrama um perfume aos pés de Cristo. Lucas relata dessa forma. Há outros relatos no Evangelho de Mateus e Marcos que dão uma incrementada. Quem aparece é Judas. Judas repreende a mulher, lembram disso? Os discípulos. Puxa, esse perfume podia ser vendido e a gente podia ganhar muito dinheiro para dar aos pobres. Repreende. Os discípulos repreendem, Judas repreende ali, e depois o relato diz: mas ele não falava isso para cuidar dos pobres. Ele falava isso porque ele era ladrão. Era por isso. Então esse costume de repreender e de menosprezar aqueles que eram inferiores, aqueles que não podiam dar nada, era algo comum, estava enraizado nos discípulos, e Cristo, através de Lucas, quer ensinar e mostrar que aqueles que não têm valor social também são vistos por Jesus. E nisso você deveria se alegrar, porque Jesus vê, não como a gente vê. Jesus vê, não como os homens veem. Jesus vê todos. Tanto é bonito que a mulher, voltando à cena na casa de Simão, a mulher está aos pés de Jesus, e Jesus pergunta a Simão sobre quem era mais pecador, quem tinha uma dívida muito grande e tal. E Simão fala: claro que aquele que tem uma dívida enorme vai ser mais grato. E aí Jesus fala: você vê essa mulher? Você vê essa mulher? Jesus vê. Simão não vê, porque ele está no alto da sua soberba, do seu orgulho. Mas Jesus vê. E essa questão de pensarmos muito sobre nós mesmos, acima do que nós somos, é um perigo para nós crentes. Tem um escritor chamado Chesterton. Ele gosta de um escritor católico, para alguns eu já contei essa história. Tem um livrinho dele chamado Tremendas Trivialidades. E ele começa o livro contando essa história, que havia 2 garotos num jardim. E passa ali na frente um carteiro, alguma coisa assim, eu não sei se era um leiteiro, mas é alguém que vê os meninos e pergunta para os meninos ali: o que vocês desejam? Façam os desejos. O que você gostaria se você pudesse receber agora? Então um dos meninos responde: eu queria ser gigante. E logo ele se transforma num gigante, e eu queria visitar grandes lugares, o Grand Canyon, o Himalaia, quero ver as grandes torres. E ele, transformado em gigante, chega a andar por esses lugares. Poxa, mas é tudo pequeno, não tem graça nenhuma. Olha,
o Himalaia aqui, o negócio virou uma cascatinha, um riachinho aqui. Chesterton continuou contando a história e diz que o outro menino também desejou uma coisa. Eu desejo ser um gnomo, um pequenininho, quero ser bem pequenininho. E ele encolhe. Chum. E ele começa, logo de cara, o jardim vira aquela grande selva. Formigas viram grandes inimigos, e ele começa a andar, as planícies, a área de terra, ele começa a... Tudo vira um grande desafio, uma grande aventura para ele. E aí Chesterton arremata a história dizendo que o orgulho é exatamente você olhar-se grande demais diante de todas as coisas. Isso é orgulho. Aquele que se faz pequeno, para esse tudo é fantástico. Mas para o orgulhoso, para o soberbo, ele olha todas as outras coisas como pequenas. Nada é significante a não ser ele mesmo. Por isso nada o conquista. Ele é sempre infeliz e insatisfeito. O caminho aqui que nós temos é de que é necessário para o discípulo ser alguém humilhado diante de Deus. Lembra? Terminando o publicano batendo no peito, Senhor, sê propício a mim. Tem misericórdia de mim, meu Deus, porque eu não sou nada. Crianças eram vistas como desprezíveis naqueles dias. E os discípulos estão cantando aquilo que eles estão praticando aquilo que eles estão acostumados a ver e julgando as pessoas como eles também estão acostumados a julgar. E eles precisam ser ensinados. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus não pode existir esse tipo de comportamento em que nós menosprezamos uns aos outros. Veja, quando o diácono Rodrigo leu aqui a respeito de Paulo falando aos coríntios sobre as divisões dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. O que é isso? São pessoas que eu me acho melhor aqui, nós somos melhores. Não, nós somos melhores aqui porque nós recebemos de Paulo. E a história diz, os teólogos dizem que existia um grupo que talvez fosse o grupo mais trabalhoso e mais arrogante ali. Eram exatamente aqueles que diziam, eu sou de Cristo. Divisões dentro da igreja. Por quê? Porque há arrogância, não há humildade, não há humilhação. E dentro da vida, para a vida do discípulo, ela precisa existir. E eu chamo ela aqui de a boa humilhação. Puxa, mas as pessoas não veem nada em mim. Jesus vê, Jesus se envolve. Não coisa que você tenha a acrescentar a Ele, mas Ele se envolve com os mais miseráveis. Veja que nós cantamos aqui com o pessoal do louvor. É teu sangue, nada além do sangue. Não tem nada, você, criança naqueles dias eu não tenho currículo, eu não tenho nada que te acrescentar, Jesus. E é com essas pessoas que Jesus quer tratar. Com as mulheres. Lucas é um evangelho encharcado de momentos em que Jesus está tratando com as mulheres. Ele trata com os ricos, trata. Ele trata com os publicanos, trata. Esse evangelho aqui é maravilhoso, principalmente porque a gente vê a palavra de Deus se expandindo para as outras nações e para todo tipo de pessoa. Não há pessoa em que Jesus não queira tratar. Não há pessoa insignificante, não há gente insignificante. Existe uma coisa interessante que para os nossos dias, a visão com as crianças de fato mudou. Hoje na nossa sociedade há muito mais valorização pelas crianças. Não somente, ainda acontecem problemas sérios como aborto, violência, acontecem coisas seríssimas ainda com as crianças, exploração, né? Alguns lugares no Nordeste e até em outros cantos você encontra isso. Mas, de fato, houve um progresso dentro dos nossos dias para com os pequenos, e graças a Deus por isso. Isso precisa ser valorizado. A igreja, por exemplo, é um lugar onde nós temos valorizado os nossos pequenos. Não pode existir. Se nós pensarmos aqui na nossa realidade, vejam o Sidney. Para quem não conhece, é um rapaz que há anos vem aqui, ele é deficiente. Não pode existir desprezo em nosso coração por ninguém. Porque a comunidade dos discípulos é sempre assim, Não tem currículo,
Mostra aí quem você é. Aqui, ó. Folha em branco. Se você tiver folha corrida, você não fica diante do reino de Deus. A folha corrida é só para os pecados, né? Que aí são grandes. A lista é extensa. Pois bem, olha só o versículo 16. Antes de passar ao versículo 16, tem mais uma questão sobre as crianças. Pais, prestem atenção aqui. Veja como as crianças precisam ser valorizadas por nós, igreja. Deuteronômio capítulo 6, existe a direção ao povo de Deus para que a lei de Deus fosse passada de pais para os filhos. Isso exige envolvimento. Às vezes nós pais somos tomados por um certo desprezo. Não, ele não vai aprender. Aprende, gente. E aprende melhor do que muito adulto já. Puxa, eu vejo Benjamin tem 2 anos, gente. E com os irmãos, ele aprendeu muito mais rápido e muito mais coisa. Não despreze os pequenos. Não despreze o ensino que você tem da sua casa lá com o seu filho quando você sentar à mesa. Quando você fizer o seu culto, não vai adiantar nada. Claro que adianta. A palavra de Deus diz isso. E prova isso. Faz um mês de você sentar com seus filhos lá e orar com eles. E confessar os seus pecados com eles. Você vai ver a diferença. E falar, olha só o que a palavra de Deus diz. Deuteronômio 6, 4 a 7. Ouça, Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que lhes ordeno estejam em seu coração. Olha só. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Diferente dos gregos e dos romanos, na sociedade judaica, havia uma valorização maior dos filhos, das crianças. Olha só, está aqui, a palavra nos dá isso. Ensine com persistência a eles, converse sobre elas, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando no caminho, quando se deitar e quando se levantar. É isso que diz a palavra. Então a igreja valoriza as crianças, valoriza. Mas esta valorização precisa ser em primeiro lugar, dentro das nossas casas. Não despreze os pequenos, não despreze. Eu lembro, quando um dos meus filhos nasceu, não vou falar quem, para eles não ficarem, estão nem prestando atenção. Quando um deles nasceu, eu escrevi, meditando sobre aquele momento bonito, né? A gente quer, quando você for pai, se você ainda não passou por isso, você vai perceber. Você vai pegar o bebezinho ali na frente, você fala, meu Deus. O que você pode me acrescentar? O que você vai me dar de prazer? Noites em claro. Acabou aquele cinema com a sua esposa. Acabou essas coisas. Não pode ouvir nem som mais alto. Não, vai atrapalhar o bebê. E por aí vai, vocês sabem, muito mais exemplos aí. A vida toda muda por causa de um pequeno ser. Mas você olha com um sorriso gostoso e eu vou me comprometer. Eu entrei em aliança com você. Na verdade, a gente entrou em aliança já na barriga da mãe, né? Coloca ali o ouvido, que gostoso, está chutando. Você já entrou em aliança, estou falando da perspectiva do pai. Você já entrou em aliança com ela, e esta aliança envolve todo o seu ser em cuidar dela. E ela vai chorar. Tem poemas, tem músicas, ela vai tomar a sua esposa de você por uns tempos. E tem alguns até que se perdem nisso aí. Toma cuidado, para você não adorar mais o filho do que o marido. Mas aqui existiu um relacionamento de toda a dedicação de um homem com o seu filho. É assim que a comunidade dos eleitos deve viver dentro da igreja. Eu não espero, não sei o que vai ter dos meus filhos, mas a minha responsabilidade é de empenhar a minha vida para beneficiá-los. Dentro da igreja é assim, deveria ser assim. Nos nossos relacionamentos como amigos, como irmãos,
Deveria ser assim. Toma cuidado se você está se achegando a pessoa simplesmente para sugar, para só interesse. Cuidado. Olha só o que Jesus está fazendo aqui, tá, gente? E um último alerta, né? Vocês já ouviram falar do efeito pêndulo? O efeito pêndulo era uma expressão que o pastor Fernando gostava muito de falar para mim. O pêndulo está num lugar e à medida em que ele é solto, ele vai logo, na mesma medida e na mesma força, ao outro extremo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Se na antiguidade nós tínhamos uma sociedade que não valorizava muito as crianças, nós temos que tomar cuidado como pais hoje para não cairmos na idolatria da criança, em que ela não pode sofrer, ela não pode cair, ela não pode nada, e ela acaba dirigindo as nossas vidas. Toma cuidado, que existe uma boa medida aí. Ore a Deus. Reflita, por exemplo, já pensaram? No caso de Ana. Ana queria muito ter um filho, não é verdade? Aí ela tem um filho, o que acontece? Depois de tempo de desmamá-lo, isso aí é um pouquinho mais do que os nossos dias, tá? Mas ela dá o filho a Deus para que o filho trabalhe para Deus. Samuel. Repararam? Imagina, às vezes a gente ganha o filho, quer tanto um filho, ganha. O que a gente fala? Não quero, não. É meu para sempre. É o efeito pêndulo. Se antes de um lado você tem o desprezo, do outro você pode ter a idolatria. E isso é um pecado. Deus trata isso dos nossos corações. Cuidado para você não cair nisso aí, tá? Vamos seguir. Os discípulos impedem aquelas pessoas que estão se achegando ali, mas Jesus não é assim. O primeiro ponto foi então a boa humilhação, que é necessária para todo discípulo. O segundo ponto aqui no versículo 16 é a boa dependência. A boa dependência. O que significa isso? Jesus, versículo 16 diz, Jesus chamou a si as crianças. Então ele falou, venham, deixa elas virem. Olha o quadro pintando, deixa as crianças virem. Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam. Jesus se envolve, Jesus chama para perto. Jesus busca o contato. Jesus não está preocupado, o problema dele não é que benefício que ele vai ganhar das crianças. Como ele não está preocupado, ele tocou numa prostituta, ele está imundo. Não, Jesus cura. O leproso que se achega, Jesus toca nele e o purifica. Jesus se envolve, Jesus é diferente de nós. E a gente precisa aprender com isso. Por quê? Em primeiro lugar, porque se você é um cristão, você sabe que em primeiro lugar, Jesus tocou você, Jesus se envolveu com você em primeiro lugar. Porque se você achar que não, você está do lado do fariseu. Você está apostando tudo em quem você é, se você não é bom. Aqui, gente, o pastor Daniel, um pastor antigo da nossa igreja, falava que aqui é o lugar dos doentes. E Jesus falou que ele veio para os doentes, ele não veio para quem é bom. Se você tem currículo para mostrar diante de Jesus, você está do lado dos bons, e não é com você que Jesus quer tratar. Agora, se você é pecador, você fala, eu não tenho nada. Eu sou miserável por mim mesmo, Jesus. Tem misericórdia de mim. Eu estou aqui nessa igreja há 20 anos, 15 anos, 10 anos. Tem misericórdia de mim, Jesus. Jesus olha para você. Na verdade, se você já falou isso, é porque ele já olhou para você. Você só está reagindo ao toque dele, ao alerta, ao chamado. Ele disse, o envolvimento de Cristo com você. Ele é bom. Ele é de fato alguém que ele tem tudo. E ele se envolve com aqueles que não têm nada. E às vezes a gente tem dificuldade de se envolver, de tratar com as pessoas, de tratar com aqueles que são diferentes de nós. Porque nós achamos que nós somos alguma coisa e não teremos benefício nenhum com aquela ou aquela pessoa. Isso é pecado. Cuidado. Esse primeiro movimento do toque de Cristo para com as pessoas, o contato,
O segundo momento, um outro tema recorrente, constante no Evangelho de Lucas, que é o reino de Deus. E Jesus diz que o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. A quem? Às crianças. Aqui é importante a gente observar uma coisa. Existem algumas religiões que acham que todas as crianças vão para o céu. Sabiam disso? Eu ia falar, quem crê nisso, levanta a mão, mas não vou fazer isso aqui. Vai que alguém levanta... Não levanta a mão, gente. Não levanta a mão. Se ela morreu, se uma criança morreu, é porque ela é pecadora. Davi diz, é verdade. Se nós morremos, é por quê? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Se uma criança morre, ainda que seja no útero de sua mãe, é porque ela é pecadora. Se ela não fosse pecadora, ela não poderia morrer. Isso é lógica. Porque o salário é o pagamento. Ó, você é pecador. Opa, você é pecador, está aqui. Ó. Seu salário é a morte. Davi diz no Salmo, em pecado me concebeu minha mãe, eu já nasci, no meu DNA tem o pecado. Nós somos pecadores, desde o ventre de nossas mães. Então Jesus não está dizendo que todas as crianças vão para o céu. Lucas não está dizendo que todas as crianças vão para o céu. Por favor, se você tiver alguma dúvida sobre isso, venha terça-feira e a gente vai debater bastante aqui. Mas o texto já diz isso, né? O texto já mostra aqui, ó, deixem vir a mim, as crianças não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes às crianças. E aí o que a gente precisa perguntar, que semelhança é essa? Que semelhança é essa que Jesus está dizendo para que a gente tenha com as crianças? Mais uma vez, não pense que o escritor está falando de crianças como nós vemos as crianças hoje. Como você vê uma criança? Pura, já errou aí. Não é isso. Alegre, inocente. Algumas coisas tocam, mas não é essa a visão do escritor. Não é essa a visão dos tempos em que Lucas está escrevendo. Veja, elas eram desprezadas socialmente. Não tinha benefício em ser criança, não tinha vantagem. O que será? Por isso o texto precisa ser olhado em contato com os textos que estão próximos. Como disse a vocês, a parábola do fariseu e do publicano é importante? É importante, porque de um lado você tem alguém que é ricão ou santão e o outro um pecador miserável. Jesus está tratando com o pecador miserável. Ele diz que as crianças, ou o reino de Deus, é como aqueles que são como crianças. E aí a gente vai olhar para os textos para frente. Olha só, o texto seguinte, de 18 a 25, é do jovem rico, texto paralelo que nós lemos aqui, quando estávamos no momento de dízimos e ofertas. Quem você encontra aqui? Um rico, alguém que confia no dinheiro. A partir do versículo 28, Pedro diz a Jesus, nós deixamos tudo que tínhamos para seguir-te. Opa! Alguém que confiava nas riquezas, vamos botar a banda de carro, alguém que confiava nas riquezas, e Pedro diz, nós deixamos tudo. A boa dependência. Aqueles que são miseráveis, que são pobres, que são carentes de Deus, que são humilhados, aqueles que se humilham diante de Deus com toda essa carência, eles só encontram satisfação em Deus. E as crianças são assim. Por isso que eu acho legal a ideia de Lucas trazer que havia ali provavelmente crianças de colo. Por quê? Porque uma criança de colo, ela chora quando ela está com fome. E o que sacia ela? O leite da sua mãe. Ela é toda dependente. O ponto aqui não é se a criança é inocente, se ela é feliz, se ela é espontânea. Não são nenhuma dessas características. Mas a característica que Lucas quer dizer é que o discípulo precisa ser dependente totalmente de Deus. São esses que herdam o reino dos céus. Como uma criança
Uma criança é toda dependente. E ela vai de bebezinha ali até uma certa idade. Ela confia em você. Se você tem uma criança pequena, você sabe disso. Ela confia todo em você, totalmente em você. Está na piscina, brincando na piscina. O que o pai faz? Pula. O que a criança faz? Pula. Depois que você fica mais velho, você começa a desconfiar. Vai brincar, meu pai vai brincar comigo. Não, eu tenho medo. Mas criança não tem medo, ela confia, ela depende. O reino de Deus pertence aos que são semelhantes às crianças e eles precisam carregar toda dependência de Deus. Olha só, os discípulos precisam ser humildes em tudo, em toda dependência, cientes do seu estado, conscientes de quem são. Eles têm apenas uma direção em sua oração, só uma direção. Não é falar das suas virtudes, porque eles não têm, mas clamar a Deus que lhes seja favorável. Eles não são suficientes em si mesmos. Assim é o fariseu, assim é o jovem rico. Eles não são os melhores. E aqui no meio de nós não tem, olha só, texto de abertura que nós lemos aqui. Os discípulos voltam todos cheios de alegria. Fizemos milagres, curamos. Jesus fala assim, olha, não fica feliz porque vocês estão vivendo isso aí. Fica feliz porque Deus favoreceu a vocês com o Evangelho, com a sua salvação. É nisso que você tem que se alegrar. É nisso que você tem que estar feliz. E aí Jesus, é bonito que Jesus exulta no Espírito com muita alegria. Eu te dou glórias ao Pai, porque ocultaste isso dos sábios e entendidos. E revelaste isso aos pequeninos. Aqui é para ter só pequenino. Quem pensa e é independente, veja só como a independência não é sempre aquilo que nos puxa para longe de Deus. Acho que até o final da vida da gente, Deus vai ficar trabalhando isso em nós, em nos trazer para... Você é dependente. Nós homens gostam muito da independência. A nossa independência é tanta que a nossa vida é segura a partir do momento em que eu tenho tudo em minhas mãos, está tudo sob controle. Não é verdade? Você que é homem aí, está tudo sob controle. Aí você fica feliz. Tem dinheiro, as crianças estão bem, pagou o plano de saúde, tem trabalho, tudo bem, está tudo aqui. Aí começa a desmanchar o seu castelo. Porque é castelo de carta, o vento derruba. E o cristianismo é não ter o controle. Isso deixa todo homem agoniado. É dependência toda nele. Toda nele. O reino de Deus pertence àqueles que são semelhantes às crianças em toda dependência. Você é dependente de Deus em tudo? O último ponto é a boa confiança. Veja só que existem dois movimentos aqui de Cristo falando a respeito do reino de Deus e como ele, no verso 16, pertence àqueles que são semelhantes às crianças. E no verso 17, Jesus diz que, digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então aqui tem um outro aspecto do que ser, de como ser, receber este reino. Se de um lado você precisa ser todo dependente, do outro você tem que ter toda a confiança em Deus. E isso é uma grande tensão para nós. Antes de explorar isso, eu só quero deixar claro aqui o que significa quando Jesus fala sobre reino de Deus. O que será que ele quer dizer? Lucas é provavelmente o evangelista que mais fala sobre o reino de Deus. Vou relatando aqui a vocês. Capítulo 4, 43. É a missão de Jesus. Jesus diz, porém lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades. Olha aí, Jesus indo para outras cidades.
O reino de Deus é a herança dos discípulos, capítulo 6, verso 20. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhe: bem-aventurados vós, os pobres, olha só, porque vosso é o reino de Deus. O reino de Deus é graça. Capítulo 8, verso 10, respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. É o momento em que Jesus está contando a parábola do semeador. E Jesus usa uma parábola para falar às pessoas e só revela o significado da parábola aos discípulos. E os discípulos perguntam: Senhor, por que o Senhor só explica a parábola para nós? Porque é graça, é para vocês. Vocês são os chamados e eleitos de Deus. Eles não são. O reino de Deus também é ministério dos discípulos. Capítulo 9, verso 2. Jesus também enviou os discípulos a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. No reino de Deus não há lugar para arrependimentos. Olha só que interessante. Jesus replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado e olhar para trás, não é apto para o reino de Deus. O reino de Deus é como um grão de mostarda. O pequeno grão de mostarda é como o fermento, Lucas capítulo 13, 18 a 21. O reino de Deus é direção de Deus, direção celeste, contra os momentos, aqueles que virão enxergar e viver o inferno. Jesus diz no capítulo 13, 28 e 29, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó. Isso é só para os pobres, para os mais carentes, para os maiores pecadores. O reino de Deus é para os escolhidos e chamados. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser os primeiros e primeiros que serão últimos. O reino de Deus é ser jogado dentro da festa. Capítulo 14, verso 15, Jesus conta a história de que há um homem que convida para a festa e há muitas desculpas. Não posso ir, não posso aqui, não posso aí. E ele começa a convidar e em determinado momento pegar as pessoas e jogar dentro da festa, dentro do reino. Jesus diz no capítulo 14 de Lucas, verso 15, ouvindo tais palavras, um dos que estavam à mesa com ele disse: bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. E então Jesus vai começar a contar essa história de que aqueles que estão vivendo no reino de Deus foram aqueles que foram jogados lá dentro. O reino de Deus é a plenitude da promessa. Capítulo 22, 15 a 18, Jesus diz: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, são os momentos finais, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra onde, meus irmãos? No reino de Deus. O reino de Deus deveria ser aquilo que você tem de mais precioso no seu coração. Lembra a oração do Pai Nosso, como nós falamos aqui, a oração que o Senhor ensinou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Por quê? Porque no reino de Deus há justiça, coisa que você quer. No reino de Deus há a plenitude sem pecado, a santidade de Deus, a alegria do povo de Deus. Não há corrupção nos nossos corações mais. Lá, as lágrimas enxugadas pelos dias de sofrimento. No reino de Deus, quando Ele vier. Os nossos anseios, os dias eternos que você tem no seu coração, lá serão satisfeitos, diante do seu Senhor, diante do seu Salvador, lá. Por isso o reino de Deus é para aqueles que têm total confiança no Senhor. Por isso ele diz: digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, e aqui é o sentido de ter toda a confiança naquilo que recebe, de quem recebe, do próprio Deus. O problema aqui, e aqui eu quero já alertá-los aqui, olha só, o problema é que o diácono Rodrigo alertou a gente quando fez as leituras, é que a gente troca as bolas. Naquilo, primeira coisa, para o crente, o verdadeiro discípulo, nós
temos que ser criança e também não temos que ser criança. Tem coisas que você tem que ser criança diante de Deus. As duas estão aqui: dependência e confiança. Ou se você voltar até um passo, humilhação, dependência e confiança. São os 3 pontos do sermão aqui. A boa humilhação, a boa dependência, a boa confiança. Nessas coisas você seja como uma criança, entregue ao seu Senhor. Tem um texto bonito de Pedro, 1 Pedro 2:2-3, ele está falando assim, ó: como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que vocês provaram que o Senhor é bom. Então existem coisas boas em ser criança? Sim, aqui, em que você depende toda de Deus, em que você confia tudo ao seu Senhor. Até o final da nossa vida a gente vai lutar e ser treinado nisso. Agora existem coisas ruins em ser criança. E até mais alertas do que incentivos. Veja só. Hebreus 5, 12-14, versículo 13 diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança. Mas o problema aqui, é que está no versículo 12, ele queria ensinar coisas mais fortes, coisas mais importantes a respeito da fé, e ele não podia. Por quê? Porque a igreja ainda estava no leitinho, e não dá para você viver no leitinho toda a vida, gente. Não é para isso que você foi chamado para ser um bom crente. Embora a esta altura, diz o versículo 12, vocês já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sadio. Sólido. Opa, tem um problema aqui, em que você não pode viver como criança para sempre. Quem se alimenta de leite é criança. Outro texto, Efésios capítulo 4, de 11-15, o versículo 14 diz assim: o propósito é que sejamos não mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas de cá para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Não é bom que você seja criança no conhecimento de Deus. Começa como criança, todos nós começamos assim. Mas desenvolve, se alimenta de coisa mais firme. 1 Coríntios capítulo 3, nós lemos aqui pela manhã, ou um pouco antes aqui com o diácono Rodrigo, falando sobre a vida carnal como uma vida infantil. Olha só, no meio dos crentes, uma vida carnal, uma vida infantil. Então, qual o nosso problema aqui? Onde nós somos crianças, onde nós deveríamos ser crianças, nós queremos ser mestres. E onde nós deveríamos ser mestres, nós somos crianças. Há uma inversão de valores aqui, ou de postura da igreja normalmente. Onde eu deveria ser criança, Samir? Na boa humilhação, na boa dependência, na boa confiança plena em Deus. O teu caminho é melhor, Senhor, a maneira como o Senhor trata é melhor, a maneira como o Senhor conduz é melhor, a tua palavra é melhor, orar a ti, desenvolver a minha vida espiritual é melhor. Nisso a gente deveria ser criança e confiar o tempo todo, mas nisso você é adulto. E quando a gente é adulto, a gente despreza, a gente anda com as nossas próprias pernas. Ao invés de você confiar em Deus, você confia em você mesmo. Ao invés de você depender de Deus, você quer arrumar a segurança, você quer blindar a sua vida toda com os seus conhecimentos, com a sua maneira de conduzir. E aí você sofre, porque Deus vai te chamar para perto. Agora, onde você deveria ser adulto e maduro, que é no conhecimento de Deus, nos seus sofrimentos, na boa prática do Evangelho no seu dia a dia, desde dentro da sua casa, nisso a gente é criança.
Eu tenho feito alguns alertas a vocês, quando venham para o culto, mas venham preparados, desde a leitura, da oração, chega aqui, senta, ora, prepara o coração. Apesar de quem está aqui, seja eu, seja o pastor Ediano, qualquer outra pessoa, pense, Senhor, fala comigo, a Tua palavra está sendo aberta, conduz a minha vida, Senhor, toda dependência. Mas nisso você despreza, nisso a gente falha, e a gente deveria ser maduro, e a gente é criança, e Deus não gosta disso. E aí você dá as suas cabeçadas, porque lá, no rumo da sua vida, onde você deveria ser totalmente como uma criança, que olha para o seu pai, aquele olhar bonito, né? Ontem fui buscar a Lídia, deixei a Lídia com o Robson, com a Andréia, passou uns dias lá, e Lídia, minha filha, passou o primeiro dia, depois do segundo dia ligou lá, era quase 00:30, ligou a Lídia em casa, chorando. Quero voltar para casa, ok. Foi lá, vim aqui, isso já aconteceu lá, o Neto já foi buscar o Elias, aconteceu isso já. Os filhos têm carência de nós. E é bonito, você chega no lugar, o olhar da tua filha, o olhar do teu filho é toda dependência. Toda confiança. E aí, menina, você sabe como é que é, né? Isso não está no sermão, mas eu vou falar aqui. Ai, pai, eu estava com saudade de passar a mão na sua barba. Meninas. Afeto. Esse afeto nós deveríamos ter com o nosso Deus. Essa dependência, essa intimidade. Prezar por isso tudo nós deveríamos ter e nós não temos, gente. E Deus diversas vezes tem que nos puxar, nos chamar para perto. Você é meu filho, olha para mim, olha para o nosso olhar aqui, ó, vamos trocar os nossos olhares de confiança, de dependência. Às vezes Deus está fazendo isso para que você olhe e volte seus olhos de filho para Ele, você se renda. Meu Deus, eu preciso mesmo, eu não consigo por mim mesmo, me ajuda a ser criança naquilo que eu preciso ser criança. Mas me ajuda, meu Deus, a ser maduro naquilo que eu preciso ser maduro. Tem uma música aí que... Como é que é? É que a gente quer crescer... Olha lá. A música diz assim, tenho até que me arrumar aqui. É que a gente quer crescer, e quando cresce, quer voltar para o início. Vocês já ouviram a música, né? Toca na deve ser MPB isso aí. Não. Está dizendo que é a música que ela mais gosta. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar para o início. O joelho ralado dói bem menos do que um coração partido. Ok, você tem que entender a música num certo sentido, no contexto do sofrimento ali da moça. Mas, gente, já conversei isso com alguns aqui, eu não tenho a mínima vontade de ser criança de novo. Você tem? Não. Não nesse sentido. A maturidade é boa. Sabe, você vê as faculdades, a sua vida transformada, amadurecida, que você pode olhar para a cruz e ver. Essas características não são minhas mesmo, são características que foram dadas pelo meu Senhor. Eu cresci. Eu não quero ser criança, eu não quero leitinho. Eu quero desenvolver. Eu quero amadurecer. Gostaria tanto que todos nós tivéssemos esse mesmo anseio. Crescer para adorar a Deus melhor. Crescer para servir a Deus melhor. Crescer para depender melhor. Esse treinamento a gente tem até o final da vida. Crescer para confiar mais. Muito treinamento a gente vai passando. Até o final da nossa vida. Então, para encerrar, irmãos, colocar aqui algumas no que
essa doutrina de humilhação, de dependência, de confiança em Deus, aqueles que tomam e vivem o reino de Deus, o que isso pode transformar o nosso dia a dia? Primeira coisa que isso deveria transformar e deve transformar o seu viver diante do próprio Deus. Veja só, imagine só, se todos nós vivêssemos uma vida de humilhação diante de Deus. Em que sentido você está falando de humilhação, Samir? Tem que se rasgar, é que nem no Nordeste, ou nos tempos antigos, tem que se Não, a boa humilhação é aquela que chega diante de Deus e, Senhor, não tem nada em mim, é tudo dependência de Ti. Imagine como seria a sua vida todos os dias, se você vivesse nesse sentido de se achegar a Deus, meu Deus, eu sou carente de Ti. Imagina como seriam os seus cultos, se você chegasse, meu Deus, eu preciso de Ti, como uma criança, que só tem o leite da sua mãezinha, para sustentá-lo. Todos os dias, Tu és o meu alimento, Tu és o meu anseio, Tu és o meu guia, Tu és o meu tudo. Imagine como você seria, como crente. Sua vida seria outra. Você não seria arrogante. Na verdade, você não fazer isso, você já é arrogante, porque você acha que você se basta. Isso já cairia por terra, a sua arrogância. Mas isso também afetaria, olha só o Salmo 42, que bonito. Como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me diante de Deus? Imagine se sua vida fosse assim todos os dias. Todos os dias. A sua vida seria transformada dentro da sua casa. Maridos seriam menos arrogantes, cuidariam um pouco mais dos afetos das suas esposas. Por quê? Porque você seria mais humilde, você não seria um tirano dentro da sua casa. Você olharia para as necessidades, para a fragilidade da sua esposa com maior atenção. Esposa, se você fosse alguém dependente, humilde diante de Deus, alguém que vive para a glória de Deus em tudo, você seria sensível até com os momentos de silêncio que o seu marido gosta. Às vezes a gente brinca com aquela coisa que o marido, quando está em silêncio, está na caixa do nada. Mas os homens são assim, eles refletem, eles pensam, não é só caixa do nada. Eles estão refletindo, estão pensando, e as mulheres, não, a mulher gosta de falar, eu preciso falar, então eu tenho o direito de falar, falo. E às vezes você precisa respeitar e cuidar do seu marido no silêncio das reflexões dele. Cuidado. Você pensaria, sabe o que acontece? É que nós passamos a pensar mais no outro do que em nós mesmos. Pais com os filhos, haveria mais respeito, mais honra. Falta de desprezo, o desprezo sumiria. Os pais, o que eu vou aprender com um menino novo? O que eu vou aprender com essa menina? Isso não existiria, ou melhoraria substancialmente. Jovens, puxa, o cara não sabe nem ligar um celular. O cara não sabe nem usar um aplicativo. Toda hora eu tenho que ensinar. Você seria mais paciente, mais cuidadoso, mais respeitoso. Você consideraria aquilo que seus pais conversam com você com mais paciência. Mais elevado do que deve ter. Olha só, para dentro da igreja. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. 12, verso 3. 12, verso 16 diz assim: tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Olha aí, dentro da igreja. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Para nós. Sem dúvida, mesmo até socialmente, nós seríamos mais relevantes
conseguiríamos conversar melhor com as pessoas, conseguiríamos conversar melhor com as pessoas que fazem oposição à nossa fé, porque a gente teria uma boa medida a respeito de nós mesmos, sem arrogância, sem petulância. Eu não estou dizendo que você não tenha convicção, tá? Porque a pessoa acha que, não, a pessoa é humilde, ele é humilde, é alguém que é tão vazio de si mesmo que não tem nem opinião. Não é esse o sentido de humildade, tá? Mas é alguém que conversa, tem sabedoria no agir. Por quê? No seu lugar. Por fim, Samir, como isso é difícil. É verdade. Por isso que a palavra de Deus tantas vezes nos pede, nos clama a olhar para o nosso Cristo. Paulo aos Filipenses diz assim, capítulo 2, de 5 a 8, texto bastante conhecido de vocês. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Antes de ser crucificado, Jesus passa por um momento importante também com seus discípulos, aquilo que é conhecido como o momento, a cerimônia do lava-pés. Isso está lá em João capítulo 13. Jesus lava os pés dos seus discípulos e ele, quando termina, diz assim: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem essas coisas. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes vocês são, se vocês as praticarem. O Mestre e Senhor viveu uma vida de humilhação, verdadeira humildade, sujeição aos outros para servi-los, para cuidá-los. Dependência de Deus, serviço aos homens. Dependência de Deus, cuidado melhor familiar. Dependência de Deus, não desprezo, logo afeta os nossos relacionamentos à medida em que nós amamos e conhecemos mais o nosso Senhor. Isso está nas bem-aventuranças, e eu termino aqui citando uma oração. Existe um livro de orações puritanas, e essa oração se chama O Vale da Visão. Diz assim: Senhor, sublime e santo, manso e humilde, Tu me trouxeste ao vale da visão, onde eu vivo nas profundezas, porém vejo a Ti nas alturas. Cercado por montanhas de pecado, eu contemplo a Tua glória. E aí ele começa então a fazer vários pedidos, olha só. Faze-me aprender, por paradoxo, que o caminho para baixo é o caminho para o alto. Que ser menor é ser maior. Que o coração quebrantado é o coração curado. Que o espírito contrito é o espírito alegre. Que a alma arrependida é a alma vitoriosa. Que não ter nada é possuir tudo. Que levar a cruz é portar a coroa. Que o vale é o lugar da visão. Senhor, durante o dia podem-se ver as estrelas do mais profundo abismo. E quanto mais profundo o abismo, mais fortes brilham as tuas estrelas. Está querendo dizer aqui que esse vale de sofrimento é o lugar onde ele tem mais conhecimento de quem Deus é. Faze-me encontrar a tua luz na minha escuridão, a tua vida na minha morte, a tua alegria na minha tristeza, a tua graça no meu pecado, as tuas riquezas na minha pobreza, a tua glória no meu vale de sofrimento, vale da humilhação, vale da dependência, o vale da confiança,
plena e tão somente em Deus. Como uma pequena criança, nos braços, plenamente satisfeito. Aí você pode lembrar até do Salmo 131, né? Quando Davi diz: eu não quero coisas grandiosas demais para mim, meu Deus. Muito pelo contrário, como uma criança que acabou de mamar, assim é a minha alma para comigo. Estou plenamente satisfeito em Ti, Deus. Que assim seja para mim, para a sua vida, diante do nosso Deus, com toda boa humilhação diante dEle, toda boa dependência, toda boa confiança naquele que é o nosso Pai cuidadoso, que nos enviou o seu Cristo, está cuidando de nós, para que a gente seja criança no que deve ser, mas não seja naquilo que não pode, para que a gente viva de fato o reino de Deus já nos nossos dias, para a glória do Senhor. Que Deus nos fortaleça e nos abençoe.